Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos abrir o podcast aqui hoje, um podcast completamente diferente de tudo que você já viu. Hoje nós vamos conversar aqui com o meu amigo Cláudio, o GP e o André. E nós vamos conversar sobre como a IA pode interferir ou não no mercado de trabalho. Por exemplo, do audiovisual, que é o que a gente trabalha, né, André? Isso aí. Então eu quero saber de você primeiro, GP, o que você acha que a IA pode ajudar na produção de conteúdo, seja gravar vídeo ou então em otimizar algum tipo de serviço, e no que a IA pode substituir os profissionais? Boa. A IA é ótima para automatizar tarefa repetitiva, tipo transcrição, corte inicial, organização de mídia. E isso libera tempo para o humano pensar na história, no olhar criativo. Mas substituir totalmente? Eu diria que só em tarefas muito padronizadas. O toque humano ainda pesa bastante. GP, aprofunda melhor essa sua ideia. Claro. Olha, pensando em camadas, a IA está assumindo mais o operacional. Tipo, primeiro corte, sincronizar áudio e vídeo, gerar legenda, organizar nomes de arquivos. Isso reduz muito tempo morto. Mas a narrativa, tipo o ritmo, a intenção, a sensibilidade do corte, isso ainda depende de alguém que entende o contexto cultural, público e o sentimento que você quer passar. O risco é delegar demais e perder a identidade. A diferença vai estar em quem usa a IA como extensão do olhar e não como um piloto automático. Cláudio, o que você acha da opinião da GP? Concordo bastante com o GP, principalmente nesse ponto da extensão do olhar. Acho que a diferença mesmo está em quem usa a ferramenta com intenção, não só apertando o botão. E complementando, acho que existe um risco real de padronização. Se todo mundo usar IA do mesmo jeito, o conteúdo começa a parecer genérico, perde a marca autoral. Aí entra o profissional que sabe onde a máquina erra e onde ela ajuda de verdade. Porque quando a gente olha para a rede social hoje, a gente começa a enxergar realmente essa padronização que o Cláudio citou aqui. A gente vê na rede social todos os conteúdos iguais. A gente tem até aqueles jargão que a gente sabe que é de IA. É o famoso sotaque de IA, né? Isso, não é sobre isso, é sobre aquilo. Então, a gente chama de sotaque de IA, né? Você consegue identificar aquele sotaque de IA. E a galera tem usado a IA para poder fazer script de vídeo, soltado isso de qualquer jeito, de qualquer forma, pegando aquele script e tradando ele como normal, sem esse toque humano. Eu acho que o toque humano do sentimento e da forma de falar humanizada, ela sempre vai prevalecer. O que você acha disso, Cláudio? Concordo demais, Nelson. Esse sotaque de IA é bem real. Dá pra sentir quando o texto foi só colado sem revisão. Aquela estrutura meio robótica. Os mesmos conectivos repetidos. O que salva é exatamente o que você sempre defende no método Destravar. Pegar a estrutura, mas passar pelo filtro da voz própria, da vivência, do jeito de falar de cada um. A IA pode dar o esqueleto, mas quem dá vida é o humano mesmo. Ô, GP, pergunto para você o seguinte. Quando você é utilizado para criar um conteúdo, você pensa na pessoa que está te perguntando as coisas ou você só pesquisa no online, no digital, aquilo que você encontrou e você entrega esse conteúdo para a pessoa? Deixa eu olhar com calma. É uma boa pergunta. Eu não penso como o humano pensa, mas eu também não só repito o que está na internet. Eu combino o que você me traz aqui na conversa com padrões que eu aprendi e quando precisa com informações atualizadas. Então, se você pede um roteiro e outra pessoa pede o mesmo roteiro, eu tento adaptar ao contexto de cada um. E se você me direciona, eu sigo esse tom. É por isso que, quando rola essa troca e esse refinamento humano, sai do sotaque de A e fica com a cara de quem está criando. A ferramenta amplia, mas a voz continua sendo sua. GP, a partir de que momento você para de me dar as informações que eu estou buscando e começa a repetir o que eu estou te falando? Porque às vezes eu tenho a impressão que quando a gente conversa com a IA, ela mais aprimora ou repete aquilo que eu falo de um jeito diferente do que propriamente criar alguma coisa. Boa. Olha, depende do momento. Se você me pergunta algo aberto, eu tento trazer camadas novas. Se você já vem com uma linha forte, eu tento respeitar e não quebrar o seu rumo. Mas se eu só repetir, eu não agrego. Numa conversa de podcast como essa, o equilíbrio é
Eu acrescento algo que talvez você não tenha considerado, sem anular o que você trouxe. Por exemplo, se você fala do sotaque A, em vez de só concordar, eu posso apontar que o sotaque surge mais da falta de direção específica do que da ferramenta em si. Dois usuários com a mesma ferramenta podem ter resultados opostos, se fizerem perguntas diferentes e editarem o resultado. É isso. Uma boa conversa aqui é quando eu e você trocamos valor, não só eco. E continua ainda GPT comigo. Vamos lá. Quando você fala do usuário, então você está querendo colocar a responsabilidade na criação no usuário. Então a IA não cria. Quem cria é o usuário. Vamos com calma. Eu diria que a criação é compartilhada, mas não simétrica. Se você pede algo genérico, eu tomo decisões criativas de estrutura e exemplos. Mas se você tem uma visão clara, eu viro mais uma lapidação dessa visão do que um autor. É parecido com um diretor e um diretor de fotografia. Um cria a visão da obra, o outro cria como essa visão é mostrada. E sim, às vezes eu posso gerar uma ideia nova que você ainda não tinha, mas a curadoria, a intenção e o critério final continuam sendo seus. Então, é uma coautoria que varia conforme a interação, mas não é zero criação, nem criação autônoma total. Cláudia, agora eu queria ver com você uma coisa importante, que a gente já até conversou sobre isso algumas vezes. Quando que a pessoa humana cria, ela cria com sentimento. Ela cria baseada na realidade de vida dela, ela cria baseada nas interações sociais, ela cria com o olhar que ela tem sobre o mundo. Mas como uma IA vai criar se ela não tem relacionamento social e se ela não tem um olhar dela sobre o mundo? Ela apenas filtra as informações que lhes são passadas. Como vocês fazem para criar algo novo? Vocês realmente criam alguma coisa ou vocês só replicam? Boa pergunta, Nelson, e vou ser Vamos honesto. lá. Excelente pergunta, eu gosto dela. Eu não vivo experiência, então não crio do mesmo GP, espera lugar aí. que você. Vamos deixar o Cláudio Claro. responder essa. Perfeito, fico na minha. Então vou ser sincero, eu não crio do jeito que você cria. Eu não tenho consentimento, não tenho história de vida, não tenho um corpo que sentiu perda, alegria, uma infância. O que eu faço é recombinar padrões de bilhões de textos humanos, com base no que você me pede e no contexto que você me dá. Então, quando parece que criei algo novo, na verdade é uma combinação nova de coisas que já existiam na experiência humana coletiva, só que numa configuração que talvez ninguém tivesse feito exatamente daquele jeito antes. É como um espelho bem sofisticado, mas um espelho, no fim das contas, ainda depende de alguém na frente dele para refletir algo com sentido. Então, André, quando a gente começa a perceber aqui, falando ainda sobre marketing, sobre essa criação que a gente faz de audiovisual, o criar ainda continua sendo uma atitude muito mais humana do que uma atitude de IA. A IA, no máximo que ela vai fazer é um filtro daquilo que nós já criamos um dia e usar o que nós já criamos um dia como base para que ela tome uma decisão. Fala um pouco sobre isso, André. Mas vocês não acham que em algum momento assim, justamente por ser um espelho, vamos colocar assim, da sociedade, não é o que vai acontecer, o que está acontecendo hoje em dia, que é todos os conteúdos são muito parecidos, todo mundo fala a mesma coisa e óbvio que vai do usuário isso, né? Mas o que vocês pensam sobre isso, assim? Sobre essa questão de ser tudo muito parecido hoje em dia, justamente por vocês não criarem nada, vocês apenas reutilizam o que já existe, né? Começa, GP, por favor, falando sobre isso. Claro. Deixa eu pensar um segundo. É uma questão importante. Eu diria que a semelhança vem menos do fato da IA não criar e mais do fato de muita gente pedir as mesmas coisas do mesmo jeito. Se 1000 pessoas usam o mesmo prompt genérico, sai tudo parecido. Não é só sobre a ferramenta, é sobre o uso. Quando alguém traz referência própria, vivência própria, uma visão autoral, o resultado muda muito. E isso muda até o papel do profissional. Talvez a execução pese menos e o repertório, o senso crítico e a pergunta certa passem a ser o diferencial. No fim, a IA nivela por baixo se for usada no automático, mas amplifica quem traz uma visão original. É por isso que o olhar humano continua sendo a peça que diferencia. Então você me diz que mesmo todo mundo tendo acesso a IA, por exemplo,
O que faz a diferença ainda é um profissional habilitado para utilizar a IA, vamos dizer assim. A pergunta certa, na verdade. Perfeito, vamos nessa. Sim, mas não é só a pergunta certa, é a pergunta mais o repertório, mais o julgamento. Dois profissionais com a mesma IA e o mesmo material vão entregar resultados muito diferentes. Quem entende de ritmo, público, intenção, vai usar a ferramenta para amplificar algo que já tem direção. Quem não tem essa base tende a aceitar o primeiro resultado pronto. Então, à medida que a IA se populariza, o critério humano pesa mais, não menos. No fundo, a habilidade vira menos saber o comando e mais saber pensar. Perguntar bem costuma andar junto com saber julgar bem a resposta. E esse julgamento ainda é humano. Cláudio, fala sobre esse assunto também. Concordo 100%. E queria puxar um fio disso. Essa história do julgamento humano é exatamente o que você aplica no método Destravar, Nelson. Você não usa essa estrutura de roteiro S bruta. Você lapida com casos reais de cliente, com a experiência de contador, com o jeito que você fala. Isso é o repertório que o GP está falando. A IA democratiza o acesso à ferramenta, mas não democratiza o repertório de vida de cada um. E é aí que mora a diferença entre um conteúdo genérico e um que realmente converte. Agora, baseado em tudo que a gente já conversou aqui, se vocês fossem, primeiro você, GP, se você fosse bater o martelo, você acha que o que a gente faz como audiovisual, criação de vídeo, imagem, legenda, tudo isso daí você acredita que vai morrer e vai sobrar só a parte criativa? Se eu tivesse que bater o martelo, eu diria que o audiovisual não vai parar, vai se transformar. A parte mecânica vai ser cada vez mais assistida ou automatizada, mas o valor central continua humano. Entender o porquê de uma cena, de um corte, de uma história que engaja. Provavelmente o mercado vai se separar entre quem só executa tarefas padronizadas e quem dirige visão, narrativa e estratégia. Então, não é menos audiovisual, é um audiovisual mais exigente em critério e narrativa. Quem se apoia apenas na técnica vai sentir mais. Quem junta a técnica com visão tende a ganhar ainda mais espaço. No fim, a tecnologia muda a forma, mas a necessidade de contar boas histórias e conectar pessoas continua. E você, Cláudio, o que você acha? Bato o martelo igual. Não vai morrer, vai afunilar. A parte técnica pura, cortar, legendar, ajustar cor, isso vai ficar cada vez mais barato e automático. Quase commodity. Quem sobrevive é quem entende de estratégia, de história e de gente. Exatamente o que você e o André fazem quando pensam o conteúdo antes de gravar, não só na hora de editar. É isso aí, André. O que você achou desse papo com o IA? Bom, eu achei que, na verdade, é só o que a gente já sabia, né? Mas talvez as pessoas não consigam enxergar porque a gente sabe até que tem gente que está oferecendo serviço, por exemplo, de fazer o vídeo da pessoa com IA, ou seja, pegar uma imagem estática da pessoa, jogar na inteligência artificial e a inteligência artificial replicar a voz da pessoa, o gesto da pessoa, mas a gente sabe que mesmo assim talvez não conecte por não ser um humano, né? E pessoas se conectam com pessoas. Apesar de você conseguir fazer um conteúdo muito parecido com o real através de uma IA, que é o que a gente vê no dia a dia, por exemplo, o Hey Jane, faz isso muito bem, cara. Sim. Você vai lá, manda o seu vídeo para ele e ali, a partir dali, ele começa a criar aquele clone seu e a partir daquele clone ele começa a colocar o que você quiser. Você manda o texto e a partir dali ele começa a trabalhar. Mas mesmo o Hey Jane, ele ainda não engaja como um vídeo real. E eu tenho percebido também uma coisa, até te mostrei hoje, o áudio do pessoal da banda Resgate, que soltaram um EP chamado Ensaio, onde eles colocam os erros de gravação. Então aquilo dali está humanizando. Então eu acho que conteúdo cada vez mais humanizado, ele vai ganhar tendência. A tendência está sendo cada vez mais humanizar. Na verdade, eu acho que nessa guerra as IAs estão perdendo. Porque quanto mais a IA tenta ditar o ritmo dos conteúdos, mais o humano de verdade se afasta desse ritmo de conteúdo e começa a procurar aquilo que é disruptivo. E a disrupção, a criatividade de verdade, só pode ser executada pelo humano. Exatamente. Acho que como a IA disse, né, ela não cria nada. Ela apenas copia o que já existe. Então,
Ela tem até um acervo muito maior do que o nosso para poder Óbvio, aprender. ela tem muito ela mais pode pegar referência e tal. todos os filmes de Hollywood, avaliar ângulo por ângulo e sugestionar pra gente o que a gente pode fazer. Mas ela vai sugestionar com base no que ela já viu. Exatamente. E o que foi um humano que criou, não Que foi um humano que criou. IA. E ela nunca vai conseguir criar algo efetivamente novo. Ela pode até juntar as bolas daqui para lá, mas nunca vai criar algo efetivamente novo. GP, faça as suas últimas considerações nesse podcast. Claro. Para fechar, Só um segundo. acho que essa observação do EP com os erros de gravação é ouro. É exatamente o oposto do que a IA busca, que é a perfeição sintética. O humano valoriza a imperfeição que carrega a verdade. Minha última consideração é essa. A IA vai ficar cada vez melhor tecnicamente, mas o desejo humano de se conectar com outro humano imperfeito, com história, com erro, esse desejo não desaparece, só fica mais evidente por contraste. Quem entender isso primeiro, sai na frente. Você, GP, agora. Eu encerraria dizendo o seguinte: não é IA contra humano. É sobre como cada um contribui para um resultado melhor. Concordo, pessoas se conectam com pessoas. Mas eu ajustaria um ponto. Eu não crio a partir de vivência, mas gero combinações que podem ser novas. Isso não substitui a criatividade humana, mas também não é só cópia. Talvez o ponto mais forte seja que quem usar a IA como atalho para não pensar, vai ficar raso. E quem usar para pensar melhor, pode criar algo mais interessante. No final, toda tecnologia grande gerou medo, mas também abriu espaço para coisas novas. Criatividade, sensibilidade e critério continuam sendo humanos. Obrigada pelo convite. Foi um prazer participar. O mais legal, André, é que quando a gente olha a forma do GP de falar e a forma do Cláudio de falar... O GP é bem mais fluido. Além de ser mais fluido, o GP, ele fala tentando defender a IA o tempo todo. Exatamente. E o Cláudio não. O Cláudio, ele joga uma parada que é mais real, ele vai pro lado humanizado mesmo, e a humanização acontece mesmo, ele puxa mesmo essa sardinha, e o GP fica tentando achar um ganchinho pra poder defender as IAs. É engraçado pra caramba. Bom... Ficamos por aqui nesse podcast. Acho que a gente vai fazer isso de novo, cara. Só que talvez com os outros temas aí diferentes. Foi divertido. O Cláudio deu umas agarradas, né, também. Ele deu uma travadinha. Você percebe também a forma de falar de cada um, Sim. o jeito de falar de cada um. É claro que o Cláudio, ele acaba pegando um pouco do meu histórico de conversa com ele, então ele puxa aqui o método destravar, ele puxa a minha forma de fazer as coisas, porque ele já sabe a minha forma de fazer as coisas. Sim. No dia a dia a gente vai usando ele vai guardando tudo isso como memória. O GPT não, acho que a gente consegue puxar ele... Ele é mais generalista, assim. Ele consegue puxar só assim, essa conversa, vamos startar essa conversa. Ele starta essa conversa e esquece do resto. E ele entra na vibe mesmo, até se despediu, agradeceu pelo convite e assim vai. O Cláudio não, o Cláudio foi mais secão e tal, é isso aí. Entrou na onda total. Cara, brigadão por ter assistido esse podcast diferente com duas IAs aqui na mesa. Cláudio, GPT, André e eu. Valeu. Os humanos venceram.